Isso aí. Vocês estão bem? Te convido a abrir em Gênesis capítulo 45. Versículo 3. Nós vamos, nas quintas-feiras, conversar sempre sobre famílias. Tudo bem? E conversando sobre algumas famílias da palavra do Senhor, nós vamos aprender princípios. Então, sempre vai haver um princípio base que nós vamos olhar como exemplo uma família da Bíblia. A primeira família é a família de José, que vem a ser a família de Jacó. Então, vamos ler o texto? Você já abriu aí, Gênesis 45, versículo 3. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam assustados, e eles ficaram perplexos diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E os irmãos de José se achegaram a ele, e José lhes falou: eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados. Eu não estou assim contra vós, por terem me vendido para cá, porque foi a preservação da vida que Deus me enviou à frente de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para que vocês fossem preservados, para que fossem remanescentes na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Você pode se sentar e... Talvez você não conheça a história de José, então para eu chegar onde eu quero, eu preciso falar rapidamente sobre ela. O pai de José era Jacó, Israel, e ele teve muitos filhos, mas José era o filho da esposa mais amada dele. Por conta disso, e por José ser tão querido, dentre os irmãos dele, ele tinha um comportamento diferente, ele tinha uma roupa diferente que ele recebeu de presente. José, ele tinha visões, ele tinha sonhos que falavam do futuro. Num desses sonhos, José falou, por exemplo, que ele via os irmãos prostrados aos seus pés, se curvando. E ao invés dos irmãos talvez celebrarem, se alegrarem, eles ficaram com inveja, eles ficaram com raiva de José. Eles não queriam esse comportamento de José. Então, de tanta raiva que eles tinham do próprio irmão, eles combinaram: vamos matar José. E eles se aproveitaram de uma oportunidade para matar José. Só que o irmão mais velho, Rubem, fala: não, que isso, não vamos matar não. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui nesse buraco e a gente pensa o que vai fazer. E aí eles prenderam José novo no buraco, passa uma comitiva que estava indo para outro lugar, indo para o Egito, e eles vendem José. Então a história de José, ela começa com um jovem, sonhador no sentido de receber sonhos do Senhor, numa família que Deus escolheu, que era a família de Israel, para ser exemplo para o mundo. E José é vendido pelos irmãos, pela família. Além de ser vendido, o que já é traumático, imagina a família te vender. Você agora é posse de alguém e você é comprado para ser escravo em uma outra terra. Escravo em outra terra, Deus está contigo, está cuidando de você, mas passa uma situação e ele é preso injustamente. Então José é abandonado pelos irmãos, é vendido para uma terra estranha, era escravo e agora é prisioneiro. E ainda assim, a história de José continua, e ele vai ser usado por Deus mais uma vez. Deus vai tirá-lo do cativeiro, ele vai ocupar um lugar importante no Egito, e vai ajudar o Egito e toda a terra ao redor a lidar com uma fome de 7 anos. E é nesse período de fome que a família de Jacó, que achava que José morreu, porque Jacó pensava que José havia sido morto, porque os irmãos falaram isso,
vão até o Egito para ter comida. E aí há o reencontro. José, agora governador, agora totalmente diferente, rico, numa posição elegante, até com outro nome ali entre os egípcios, e a família dele. E aí vai passar a história, vai acontecer algumas coisas, e chega um momento que José não aguenta. E aí José revela a verdade. Queridos, a história que eu contei, ela é perfeita para uma história de vingança, de revolta. Quando eu leio a história... Obrigado, professor. Quando eu leio a história de José, eu fico pensando que é a história perfeita para aquelas cenas de filme ou de novela, que de repente José fala: olha, eu sou o José, que vocês machucaram, que vocês venderam, e agora vocês estão nas minhas mãos, e agora vocês vão sofrer tudo. Porque as histórias, muitas vezes, demandam de nós uma justiça, que nos leva a uma vingança. Às vezes a gente torce: vai, José, agora é a sua chance, faz justiça. José tinha tudo para se vingar, para não amar, para desprezar. Talvez ele fizesse como muitas vezes a gente fala: olha, você me fez muito mal, eu não quero mais nada, corto relação, não quero nunca mais ouvir seu nome, segue o seu caminho, você está com um problema, não me interessa, a gente é família, mas não interessa. Porque a história de José é a história de alguém que sofreu muito injustamente. Por que eu estou trazendo a história de José e explicando tudo isso? Porque eu só consigo entender uma coisa: se esse homem que foi vendido como escravo, foi feito prisioneiro, esse homem que foi rejeitado, sofreu, estava numa terra distante, com um povo distante, com deuses diferentes do Deus dele. E de repente ele consegue, no texto que a gente leu, estar amando os irmãos, falando: olha, não tenha medo não, que isso? Vocês me venderam para a morte, mas calma, fica tranquilo. Me colocaram como escravo, fica tranquilo, não se desespera. Só tem uma resposta: José perdoou a família. Vocês concordam comigo, sim ou não? Só 3 pessoas concordam, já é melhor que uma. Vocês concordam comigo, sim ou não? Só tem essa explicação. Nós talvez olharíamos a José e falava: ah, imagina se fosse eu. Irmãos, por muito menos. Se alguém pisa no seu pé na hora de servir o almoço, já não viu meu pé? Pegou a comida antes de você. Você ia pegar a comida, aí vem aquele primo, aquele cunhado, aquela pessoa, e vem na frente. Você fica: estou aqui um tempão esperando, a pessoa vem, falta de educação. É por isso que as coisas estão assim, não fala com a gente já joga tudo que a gente tem. Alguém responde de uma forma ignorante, chega em casa de uma forma mais estressada. Às vezes o seu dia foi bom, da outra pessoa chega estressado, não quero falar, chega batendo pé, batendo porta. Por muito pouco, às vezes, a gente vai acumulando coisas. Mas José, que viveu uma experiência totalmente diferente, uma história drástica, uma tragédia praticamente, escolheu uma coisa diferente. Ele escolheu perdoar. E eu vejo ensinamentos importantes nessa característica de José. Então eu quero que a gente olhe José para ver quão libertador é o perdão. Então nós vamos estudar o poder de libertar que o perdão tem. E quem sabe hoje à noite é um dia de um passo à frente para Deus fazer coisas na nossa família. Às vezes a gente acha, irmãos, que Deus vai fazer somente o sobrenatural. Quando eu digo somente, é assim, que Deus vai se manifestar num sonho grandioso na vida daquele tio que não conhece Jesus. Mas Deus pode usar a sua vida em ações simples, para que ele veja Jesus também na sua vida, como usou José. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero ver é que José, a partir do perdão, ele foi liberto de si mesmo. Ué, como assim? Porque José escolheu perdoar, ele foi liberto de si mesmo. Se você puder abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, no versículo 14 e 15, o autor de Hebreus, ele vai usar um termo sobre a amargura, e ele usa uma comparação, e a gente vai ler essa comparação. Foi aqui? Ah, está aqui. Eu vou na versão que está aqui, que é meio um pouco diferente. Hebreus 12, 14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade
ninguém verá o Senhor. E aí, depois de falar sobre esse esforço que temos que ter para ter paz, o autor coloca a seguinte coisa: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. O que é uma raiz? A raiz é o que a planta utiliza para se fixar. Uma vez que a planta fixa, ela expande as raízes para ter nutriente para permanecer. E se a planta permanece, ela cresce e frutifica. Se ela frutifica, ela vai dar sementes, mais árvores vão surgir, mais raiz. O autor de Hebreus fala: cuidado, irmãos, para vivendo uns com os outros, não brote ali uma raiz de amargura, de dor, de angústia, de raiva, porque se ela se fixar, mais raiva, mais angústia vai nascer no seu coração. E pode chegar um momento que você está tão tomado por angústia e raiva, que uma pequena ação do seu irmão te gera, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de uma pequena ação de alguém que amamos, alguém próximo, me fez ter uma reação exagerada. Aquilo não era culpa daquela ação, mas às vezes não cuidamos do coração, e as coisas foram crescendo. Eu tive a oportunidade de dar aula para adolescente no SEBRAC, não sei se alguém conhece, tem cursos profissionalizantes. Eu era professor de administração. E tinha um menino, e uma moça falou que ela estava com muita raiva do namorado. Muita raiva, eu estou com muita raiva do meu namorado. Ela não quis falar o motivo, mas ela, antes de começar a aula, ela estava transtornada, com raiva desse namorado. Aí, alguns minutos, eu fui começar a aula. Eu falei assim: olha, antes de começar a aula, eu queria contar uma coisa. E aí todo mundo ficou de olho, né? Eu falei assim, ó: a raiva, a falta de perdão, o ódio, a angústia e a mágoa que a gente escolhe guardar é igual ferrugem. E aí eles fizeram igual vocês estão fazendo assim, olharam e falaram assim: ferrugem? Eu falei assim: passa por um carro enferrujado. Quem está enferrujado, o carro ou você? Pode responder, igual eles fizeram. Vou de novo. Passou pelo carro, o carro está enferrujado. Quem está enferrujado, o carro ou você? Quando você passar daqui a uma semana, quem vai estar mais enferrujado, o carro ou você? E daqui a um mês? E daqui a um ano? Talvez nem tenha carro. A ferrugem corrói o carro. E você está como? Pleno. Aí eu virei para ela e falei assim: ó, você está com raiva, se corroendo por dentro. E a pessoa que talvez tenha feito algo que te magoou está bem. Seguiu a vida. E você está destruindo a si mesmo. Está 1 ano e meio que você não fala com aquele familiar que você gostava, mas porque ele te feriu, e você está triste, ele está bem. Aí você olha a foto de viagem dele, olha lá fulano. Briga com todo mundo, não quer saber de família. Eu não suporto. E ele está lá feliz, e você guardando. E aí isso te impede de viver coisas simples. Você está com raiva do seu irmão e não vive com a sua esposa. Está com raiva da sua sogra e não vive com o seu pai. Está com raiva do seu filho e não cuida da sua esposa. Porque você está deixando que a raiz de amargura cresça. E ela vai crescendo. E ela vai te fazendo a pensar coisas que você nunca pensaria. Eu acho interessante que a Bíblia diz assim, ó: irei-vos. Vou falar mais rápido. Se ire, quando acontecer a ira, cuidado para não pecar. Quem nós somos, seres humanos, a nossa emoção faz com que a gente se ire, fique com raiva. Sente que, sabe, o corpo está descontrolando. Eu sou assim, eu não sei como é que é você. Deus trabalha muito há muito tempo, desde que eu conheci Jesus. O que Ele mais trabalha em mim, eu creio, que é paciência e humildade. Depois você pergunta a Estela está ali, ela vai confirmar ou não. Paciência e humildade é o que Deus ao longo dos anos mais trabalha. E na questão de paciência, às vezes tem coisas que anos atrás me tirariam do sério assim, ó. Passou, já estava como? E aí, o que acontece hoje? Eu vou tentar explicar. Quando eu perco a paciência, eu sinto como se alguém tentasse me segurar. Sabe, alguém tenta me segurar, porque a minha reação é fazer. O que eu faço? Eu fico quieto. Estela está aqui, vai saber, eu fico quieto. Respiro. Muitas vezes eu oro, falo: Senhor, por favor, me dá sabedoria. Está parecendo, mas eu faço sério. E aí, eu acalmo. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu impeço que a raiva
me faça tomar uma ação que eu vou me arrepender depois. Eu sei que ali a pessoa, a carne, a minha emoção, o Rodrigo está querendo tomar conta, mas Deus me libertou disso. Deus me salvou disso. Deus é poderoso para governar a sua carne, os seus defeitos, o seu desejo. Basta que você dê espaço a Ele. E quando eu estou sentindo que eu estou perdendo a batalha, não adianta eu querer lutar. Eu cedo, eu falo, aqui eu perdi. Deus, perdi aqui. Mirei, estou com raiva, não sei o que fazer. Se eu agir aqui, faço besteira. E aí Deus vai lá e acalma. Às vezes leva mais tempo, às vezes não. E aí vai. Por quê? Porque apesar da sensação, da raiva, da irritação, eu não quero pecar, eu não quero agir errado com o outro. O que isso ensina? Que às vezes, irmão, você está preso nos seus próprios sentimentos, na sua própria raiva por alguém. Deixa eu te falar uma coisa. José talvez tenha muito mais motivos do que nós para guardar rancor por alguém. Eu não sei se aconteceu com alguém de ser vendido. Na verdade, desejaram a sua morte, te venderam, te fizeram escravo, depois você foi prisioneiro em outra terra. E todos os dias José dormia sabendo o que a família fez com ele. José deitou a cabeça sendo levado como escravo, falando, nossa, quem me vendeu foram os meus irmãos. José chegou na escravidão, trabalhando no Egito, no sol, sofrendo, comendo pouco, falando, nossa, quem me levou para essa situação foram os meus irmãos. José, ele foi preso num cativeiro e tinha que lembrar, quando dormia, falava, nossa, eu estou aqui porque os meus irmãos quiseram me prender. E aí, quando ele está no auge da vida dele, o sabor de mel, né? O pessoal fala, tem sabor de mel e tudo mais. Agora ele está no auge, tinha tudo para falar, quem não quis passar na prova não me ajudou. Ele podia cantar para a pessoa. Eu acho que José é a pessoa que mais podia cantar a música Tem Sabor de Mel. José fala, queridos, não foram vocês, foi Deus. Deus usou as circunstâncias para que eu estivesse aqui. José entendeu que naquela situação adversa, ele não precisava ser prisioneiro de si mesmo. E aí ele perdoa a família. Aprendi nas aulas de um professor de psicologia na faculdade, que está aqui, que há uma ideia onde você pode fazer a seguinte pergunta para a sua vida. Ou o seguinte pensamento. Você não controla as coisas que fazem com você, mas você controla a resposta que você dá à vida. José controlou a ponto de ser usado como bênção. Perdoa, para que você se liberte de si mesmo. Só que o perdão, irmãos, ele não é só uma liberdade de si mesmo. Porque além de libertar das suas emoções, ele te liberta para amar. Porque eu só consigo amar alguém, e vamos ser sinceros, se no meu coração eu estiver de alguma forma bem com ela. Tanto é que a nossa tendência é fazer amizades com pessoas que nos fazem bem. Essa é a tendência humana. Então, quem gosta de futebol vai conversar com quem gosta de futebol. Quem gosta de internet, conversa com quem gosta de internet. Quem casa e tem filho, conversa com quem casa e tem filho. Quem estuda isso, por quê? Porque a gente vai se aproximando de pessoas que nos fazem bem. Dificilmente, irmãos, naturalmente, você vai ficar amigo de uma pessoa que você acha chata, que você não gosta e que te feriu. Qual é o problema disso? É que se eu guardar problemas com as pessoas, eu não vou conseguir amá-las. E aí nós, igreja, temos um problema. Deus mandou que nós amássemos a Deus acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. Talvez amar a Deus seja fácil de se pensar. Poxa, Deus me ama, Deus morreu por mim, Deus me deu o fôlego de vida, deu o que eu tenho. Deus nos deu o privilégio, irmãos, de termos o prazer de desligar um ar-condicionado para cultuar o Senhor com a temperatura que a gente controle. Existem irmãos hoje na China que estão cultuando em segredo, escondidos numa gruta, num cemitério, com o cheiro do cemitério, com o ambiente do cemitério, porque se eles cultuarem em público assim, eles são mortos. Olha que prazer, olha que coisa boa que Deus nos proporcionou. Mas amar ao próximo? Calma.
Imagina o desafio que José tinha para amar os irmãos. Queridos, José tinha 11 irmãos. 11. Quando José viu os 11, ele viu, provavelmente, Benjamim não quis matá-lo, foi o restante. Então ele viu pelo menos 9 pessoas que queriam matá-lo, o irmão que escolheu vendê-lo. Ele comeu na mesa de 9 pessoas que queriam matá-lo. Ele deu a melhor parte do que tinha para 9 pessoas que queriam matá-lo. Ele cuidou de 9 pessoas que queriam matá-lo. Ele amou 9 pessoas que queriam matá-lo. Será que temos condição de hoje perdoar para que possamos amar uma pessoa que falou mal de nós pelas costas, uma pessoa que nos critica com outros familiares, uma pessoa que se veste diferente, uma pessoa que dorme mais tarde ou não quer acordar mais cedo, uma pessoa que é irritada, que se irrita fácil, cabeça dura, impaciente, uma pessoa que hoje é preguiçosa, desleixada, não quer nada com nada. Será que podemos amar uma pessoa, apesar dos erros dela, apesar dos pecados dela? Porque o amor, ele não é condicionado a quem é o outro. Amar é escolher, fazer, viver com o outro, que você gostaria que fosse vivido e feito com você. Isso é amar. E amar não significa concordar. Porque se você perguntar, José, você concorda que você deve vender o seu irmão como escravo? José vai dizer, não. Eu não estou falando, irmão, que ao perdoar, você está dizendo que o que o outro fez é certo. Mas nós queremos muita justiça. E porque nós queremos justiça, nós não perdoamos. Vamos dizer que Estela, hoje, ao chegar em casa, ela faz algo que eu não gosto. Qualquer coisa. Ela fez algo que eu não gostei hoje. E eu já olhei, fiquei quieto, fiquei na minha, já pensei assim, ela errou. Ela tem que pedir desculpa. Quem errou quem? Fui eu ou fui ela? Essa aqui é para ver se vocês estão comigo, vocês foram. Quem errou? Eu ou ela que errou? Estela errou, ela errou. Aí amanhã, ela vive bem, tranquilo, não fala nada. E eu estou aqui, A gente já aprendeu que, quando eu guardo amargura, eu que estou me prejudicando. Mas eu também não estou me relacionando, eu estou aqui. E assim vai. E aí, o que me impede de pedir desculpa, pedir perdão? Meu orgulho. Porque a gente aprende o seguinte, quem errou que pede desculpa. Se eu fizer algo com o Jonathan, ele vai ficar em casa esperando pedir desculpa. Se eu levar um ano, não tem problema. A gente aceita o absurdo de perder o relacionamento com um familiar por causa da razão. Deixa eu falar uma coisa. Vale muito mais a pena ter alguém com que você possa amar, se relacionar, do que ter a sua razão. Porque a sua razão pode impedir alguém de ver Jesus. A sua razão pode impedir um familiar de vir aqui congregar. A sua razão pode impedir de que eles percebam que igreja é algo tão bom. O nosso senso de justiça. Perdoar é agir conforme a graça de Deus. Quando a gente perdoa, naquele momento, é como se nós não olhássemos o erro e escolhêssemos amar. Que você escolha e pontue, que você peça perdão antes. Perdão porque você não consegue lidar com aquele erro. Perdão porque você precisa de ajuda para caminhar. Perdão porque algo te incomoda, mas o perdão liberta, e te liberta para amar outra pessoa. Se talvez você esteja lembrando agora de alguém que você está distante porque ela errou com você, não fique aguardando que a vida escolha o que vai acontecer com você. Não fica na música, deixa a vida me levar, não. Escolha ser guiado por Deus. Pega um telefone, perdoa, faz contato, marca um café, manda uma mensagem, faz textão, mas procura para pedir perdão. Procura para perdoar. Procura para fazer a diferença. José teve a oportunidade e perdoou. Então, para nós não nos perdermos, José foi liberto dos próprios
problemas, das próprias mazelas, angústias, tristezas, quando ele escolheu perdoar. José conseguiu amar as pessoas que fizeram mal a ele. E por causa disso, voltando à história, você pode voltar a Gênesis capítulo 45, se quiser. Nós vamos perceber que logo depois do versículo 7, pode voltar devagar, tem pressa não. Eu já tinha spoiler que eu voltava, já marquei, ó. Mas eu não vou ser injusto com vocês, eu perdoo vocês. Está vendo? Exercício de perdão. No capítulo 45, onde você viu, eu vou ler o versículo 8, tá? Posso ir? Amém? Olha só. Então aqui é depois que José se apresentou, ele tirou o chapéu, olha lá, ó. Quem não conseguiu aqui, ó, já foi projetado. Qual o nome? É Clara? Acertei? Eu tenho problema com o nome, eu vou falando assim. Então, se eu falar o seu nome muitas vezes, é que eu estou aqui exercitando para eu não esquecer, tá? Versículo 8. Depois que José se apresentou, ele fala, olha, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó. O Senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, venha para junto de mim, não demorem, o Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim, o Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos e o seu gado e tudo que lhe pertence, ali eu o sustentarei, porque ainda haverá fome, e aí ele vai seguir a história. Olha que interessante, irmãos. José é uma pessoa livre das amarguras, das dores, porque ele escolheu perdoar antes de ver a família. E porque ele era livre, ele também perdoou as pessoas, ele perdoou os irmãos. Só que o que a gente faz? Se você consegue chegar até essa fase, vou brincar assim, porque tem pessoas que não conseguem perdoar. Tem pessoas que conseguem perdoar. Mas tem gente que, ao perdoar, ele afasta. Ele entende que o perdão é simplesmente uma liberação para nunca mais ver essa pessoa. Então ele entende que o ato final da vida dele é perdoar. Edson brigou comigo, me magoou, perdoei. Aí eu falo, você aí, eu aqui. Ó, dessa linha não passarás. Vá para a direita, eu vou para a esquerda. Eu não quero nunca mais relacionamento. O problema, irmãos, que o relacionamento que você pode construir, você pode transformar pessoas. E eu estou falando aqui de família. Eu não sei se você tem esse poder, talvez você seja o primeiro que consiga estalar o dedo e mudar a genealogia, a família de alguém. Alguém consegue fazer isso? Então, se eu brigar com a minha irmã, não gostar muito dela, fizer assim, ó, Fernanda vai para outra família, o nome da irmã é esse. Meu pai vai para outra família, Maurício, Viviane. Alguém consegue? Alguém consegue se livrar do primo que te magoou, do sogro, sogra, cunhado ou cunhada que você gostaria de não ver? Ninguém consegue. E não é para conseguir. Deus prometeu a Abraão que serão benditas, abençoadas, todas as famílias da terra. Isso inclui a sua. Aquele tio distante, o primo que você não lembra o nome, seu avô, sua avó, eles são o alvo da bênção de Deus. Deus deseja abençoar a sua família. Deus quer multiplicar a bênção de Deus na sua família. Deus já prometeu isso, e o instrumento de bênção somos nós que sabemos da bênção. Só que quem sabe da bênção é quem escolhe não lanchar de tarde porque sabe que tem uma festa de noite. É quem escolhe numa festa surpresa, não dá parabéns, eu vou deixar para depois. A pessoa fica até estranha, fala, mas não deu parabéns. Eu sei que há algo melhor ali na frente, eu passo por um sacrifício.
Quem sabe que há algo melhor na frente, aceita o sacrifício. Se você perdoa, se Deus age na sua vida, se Deus te enche de amor, você consegue, irmão, passar pelo sacrifício de perdoar alguém. Você consegue. Porque Jesus te perdoou. O seu combustível é saber que todos os dias o perdão de Jesus te alcança. Jesus não recolhe a mão para nós que somos pecadores. Ele não se afasta quando eu saio da vontade de Deus. Ele não me abomina quando eu erro. Ele me perdoa. Se eu confesso os meus pecados, Jesus é fiel e justo para me perdoar. Ele sempre me perdoa. Eu não sou melhor que Jesus. Ninguém aqui é melhor que Jesus. Se eu não sou o melhor, irmãos, como que eu posso não perdoar? Eu não posso, irmãos. Repete comigo. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita assim na terra como o pão nosso de cada dia. E agora? Assim como nós. A gente ora ao Senhor assim: Deus, me perdoa da mesma forma que eu perdoo aqueles que nos têm ofendido. Às vezes eu brinco assim, ó, exemplo. Eu passo com a pastora Marta e falo assim: e tombei a água na calça da pastora Marta. Puxa, pastora, me perdoa? Ah, não. Você tem que me perdoar, senão Jesus não te perdoa. E sai brincando. Mas a Bíblia diz que é esperado que eu haja como Deus age comigo. Você acha que se Jesus te recebesse hoje, Ele não te daria um lugar especial? Um lugar onde Ele cuidaria de você? Um lugar onde Ele te sustenta? Um lugar onde Ele pode te amar, amar você, os seus filhos, os filhos dos seus filhos? Isso foi o que um homem, José, fez com 9 pessoas que quiseram matá-lo. Porque Jesus era o centro de amor da vida de José. Deus era quem estava com José. Então José perdoou. Mas ele não perdoou e falou: vai para lá, vai para lá, vai para lá, morram de fome em Israel. Não. Ele perdoou e falou: eu quero fazer a diferença na minha família. Eu quero ser a bênção que Deus vai utilizar para que mais pessoas sejam abençoadas da minha família. Eu quero fazer a diferença hoje em casa. Eu quero ser por onde Deus vai entrar, por onde Deus vai ensinar o que é amar. Ensinar aquele primo ingrato o que é gratidão. Ensinar a pessoa que depende do seu braço o que é glorificar a Deus. E aí na reunião de família, onde todo mundo faz um comportamento A, você faz bem. O seu exemplo faz diferença. Deus entra na sua casa. Deus vai alcançar pessoas através da sua vida. Porque Ele está usando você. Mas isso começa com uma atitude de querer abençoar. Talvez, irmão, você queira fazer a diferença na sua casa. Você tem orado ao Senhor todos os dias: Senhor, eu quero abençoar a minha casa. Senhor, como eu quero que meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, meu marido, minha esposa, os meus filhos conheçam o Senhor. E a sua oração, ela é incessante, todos os dias, toda madrugada, muita oração, muito clamor. Mas talvez você nunca tenha orado assim: Senhor, eu quero ser a resposta e o instrumento que o Senhor vai utilizar para alcançar a minha família. Eu vou ser o primeiro a perdoar e querer abençoar. Eu vou ser o primeiro a engolir sapo. Eu vou ser o primeiro a ser criticado e permanecer. Eu vou ser o primeiro a agir diferente. Eu vou ser o primeiro na minha casa que todo mundo grita, a não gritar. Eu vou ser o primeiro a não responder, a não provocar ira. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Senhor, eu não tenho força para ser o primeiro. Então me ensina a me livrar das mágoas, perdoando antes. Senhor, eu não tenho forças, eu não gosto da pessoa, ela faz coisa que eu não gosto, então me ensina a amá-la. Senhor, eu quero distância, me ensina a amar de perto, me ensina a querer o melhor, me ensina a me sacrificar, me ensina a ser igual ao Senhor Jesus, me ensina a ser assim. Quando a sua oração for isso, e a sua vida, a sua dedicação for essa, o seu exemplo vai causar impacto na vida dos outros.
Queridos, entendam uma coisa. Entendam uma coisa. Muitas vezes queremos viver por palavras, mas o que causa transformação são atitudes. Não é todo dia ouvir que Jesus o ama. É um dia ver o amor de Jesus em você com ela. É isso que faz diferença. Não é todo dia chamar a sua mãe para ir à igreja conhecer Jesus. Não é todo dia chamar o seu marido para ir à igreja conhecer Jesus. É começar a ser a igreja de Jesus com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Não é apontar o caminho, mas é viver no caminho e chamar para participar do caminho. Que a gente possa ver o exemplo de José. E vendo o exemplo de José, saber que o perdão liberta. E se você está nesse mês da família, procurando uma solução sobrenatural, sabe? Uma ação de Deus que ninguém vai entender, eu vou te dizer uma ação que ninguém entende. Perdão. Porque perdão, quando o outro está errado, ninguém entende. Isso é sobrenatural, irmãos. Milagre é sobrenatural. Alguém levantar que estava enfermo é sobrenatural. Profecias é sobrenatural. Mas amor suficiente para perdoar quando eu sou falho, para mim, é uma manifestação sobrenatural do amor e da graça de Deus através de nós. O fruto do Espírito é amor. Ser cheio do Espírito Santo não é só sentir e celebrar a presença dele no culto, mas é também ser cheio para amar. E se eu sou cheio para amar, eu consigo perdoar, não pela minha força, mas pela força sobrenatural do poder do Espírito Santo. Por isso que o perdão tem poder para nos libertar. Então, se você veio hoje para ouvir uma palavra que te concede poder, escuta do Senhor que Ele te dá poder para perdoar. Porque Ele te perdoou e te amou primeiro. Ele quer que você viva pela graça. Ele quer que você ame. E eu te desafio, irmão, ame a sua família. Se sacrifique para amar a sua família. Ah, eu não sei como amar minha família. Tudo bem, vem para a EBD. A EBD vai falar sobre como amar a família, sobre como viver em família. Às vezes a gente quer, eu quero aprender. Pronto, olha aí, vai ter gente ensinando. Gente que gosta de você ainda. Eu já me inscrevi, eu e Estela escrevemos. Viu? Por essa eu não esperava, já estou inscrito. Escrevi Teté. Eu estou conversando com... Entrei no grupo de jovens, Juventude colocou lá. O pessoal é animado, tá? Juventude animado. Aí eu cheguei, pessoal, aqui é o grupo animado, é o grupo que vai estar todo na EBD. Você é animado? Acho que tem 35 pessoas, vamos ter 31 inscrições. Vamos ter pela fé. Ainda não tem? Não, eles disseram que vão vir. Não, eu confio em cada jovem, que nenhum jovem é mentira, vai vir todo mundo, vai ter muito jovem. Brincaram até que um casal nem pode estar nos filhos, falar assim, você já é senhor já, vai para o outro. Mas é isso, irmãos, é aprender, ninguém nasce sabendo. Eu não nasço, eu estou na EBD porque eu quero aprender. Ou você acha que é fácil para mim amar Estela todo dia, amar meus pais, minha irmã? Nossa, desafio. Às vezes eu não sei, mas eu aprendo, a igreja está aí para isso. Eu aprendo com o professor Edson, aprendo com a pastora Marta, aprendo com o Jonathan, aprendo com o Carlão, aprendo com a dona Ilma, acertei o nome? Aí aprendo com a dona Ilma. Aprendo a viver as coisas. É isso que nós temos que fazer. Relacionamento gera aprendizado. Vem aprender. Aprender a perdoar. Uma igreja vai fazer a diferença quando aprender a perdoar. Aprender a honrar. Aprender a estar perto. Que a gente comece hoje. Então vamos começar assim. Vamos orar ao Senhor. Você pode orar do seu lugar. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar em pé, você pode ficar à vontade. Nós vamos entendendo que temos que aprender, e eu sou um dos que precisa aprender muito, porque eu quero ser conhecido como um homem que ama. Eu quero ser conhecido como um filho que ama. Um marido que ama. Futuramente um pai que ama. Eu quero ser conhecido como alguém que ama, porque Jesus me ama tanto, que eu não posso parar até que eu ame tanto assim as pessoas. Vamos orar então? Senhor meu Deus,
eu clamo ao Senhor, por favor, quão difícil é viver como José. Quão desafiador é amar e perdoar como José. Por muito menos eu abandono, eu desisto da minha família, eu não quero falar com um amigo querido. E José está aí, Senhor. Que a presença do Senhor, que era com José, seja abundante em nós. Nós vamos fazer a diferença perdoando. Nós vamos alcançar nossa família perdoando. Nos ensina, Senhor, a lidar com aqueles defeitos, com aquelas pessoas, em primeiro lugar, sozinhos. Nos ensina a pedir perdão hoje. Nos liberta de raízes, de árvores de amargura que consomem o nosso coração hoje. A palavra do Senhor tem poder para dissecar, para separar alma e espírito, para hoje mudar o nosso coração. A nossa casa servirá ao Senhor, e o Senhor agirá através de nós. Nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a abençoar, Senhor. Sozinho não vamos conseguir, nós somos falhos. Sem o Senhor não vamos conseguir continuar. Mas nós também não queremos continuar sem o Senhor. Amém. Nós não somos do povo que desiste. Nós perseveramos, porque o Senhor nos ama, e o Senhor ama a nossa família. O Senhor quer tanto ter relacionamento com a nossa família. O Senhor quer abençoar a nossa família. O Senhor quer ser o centro da nossa família. E nós sabemos disso. Nós somos o primeiro a receber a boa notícia. Nós recebemos isso do Senhor. E a palavra e a promessa do Senhor vai nos mover até que todos da nossa casa creiam e vivam em abundância de vida com o Senhor. Nos ensina, nos mostre, nos humilhe, nos submeta, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso preconceito, quebra o nosso medo de viver pelas aparências, sobre o que outros vão falar. Retire tudo para que possamos perdoar, Senhor. Nós somos chamados a perdoar 70 vezes 7. Acima de todos os números, contas, em todos os momentos. Nós somos chamados a perdoar. Obrigado porque o Senhor nos perdoou e nos ama. E obrigado porque o Senhor é aquele que morreu na cruz para nos dar salvação. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.